Oi, boa noite. Estou começando aí o segundo bate-papo, round 2, do tema do mês, que é saúde. E hoje fechamos aí com chave de ouro o tema do mês, falando sobre saúde mental. Já vou colocar aqui o Vitor para participar. O meu comentário para as pessoas que estão chegando. Saberem do que se trata, né, essa live, que aí as pessoas... E aí, Vitor, tudo bem? Tudo bem, Mari? Como é que você tá? Tô bem, muito Então tá bem. Você bom. espera só um pouquinho para eu colocar aqui, para eu fixar o post, para contextualizar as pessoas, que é bate-papo sobre saúde mental, né? Uma coisa assim, quase um luxo, né, nessa quarentena. E, Vamos enfim, falar vamos sobre ver. isso. Vamos falar. Eu até separei uns livros. Na verdade, eu separei uns livros, não. Separei dois livros aqui porque eu gosto muito, né, de psicologia e psicanálise. Acho que se eu não fosse fazer cinema, com certeza eu acho que eu ia ser uma psicóloga. Mas eu gosto muito de cinema. As conversas os bate-papos de 3 horas que a gente tinha quando eu te visitava aí, acho que já deu para conhecer um Sim, pouquinho. sim, total, assim. Ó, os livros, só para colocar aqui, ó, o Freud, Hum, Mal-Estar da Cultura, que esse acho que acho que esse é o Starway to Heaven do Freud, digamos assim, né? É o Classicíssimo. livro mais clássico. E esse aqui do Wim Wenders, que é Psicanálise e Cinema. Esse eu achei bem interessante, desse diretor aqui. E depois eu acho que eu vou fazer um comentário desse livro, mas vamos primeiro apresentar. Se apresente, quem é você? E aí a gente começa aí e vou comentando o que você falar. Tá legal. Nossa, quem sou eu? Essa pergunta ela é muito ampla, né? Mas acho que ninguém melhor, Filosófica. né? Ninguém melhor do que eu mesmo para responder. Bom, vamos lá. Como é que eu posso começar resumindo isso, né? Eu acho que como a gente está falando sobre saúde mental, acho legal falar um pouquinho de como a psicologia chegou para mim, né? Na Sim. verdade, meio que caiu quase como uma bomba, vamos dizer assim, né? Eu cheguei à conclusão da psicologia, já estava assim, nos 45 do segundo tempo, fechando as inscrições dos vestibulares, né? E aí eu sempre fui muito próximo, assim, das áreas das ciências humanas, né? Isso sempre foi algo que já ficou bem claro para mim. E a questão, assim, de eu me aproximar muito dessas coisas de sentimentos, né, de gostar de ouvir as pessoas, acho que já foi um disparador para mim, para me ajudar a entender a psicologia como um potencial de profissão, né. Na época eu contei com a ajuda de um profissional, um psicólogo também, para fazer a orientação, né, e acho que Legal. não foi muito diferente do que eu já esperava nesse sentido, né. Aí a psicologia veio, cursei aí 5 anos na São Francisco, aqui em Campinas mesmo, né? Uhum. Um período muito bom, conheci muita gente, assim, eu acho que a psicologia, antes de ser um curso que você ganha diploma e que você vira um profissional, né, você se torna mais ser humano, acima de tudo, né? Um curso que forma pessoas e não só profissionais. E eu sou muito grato a isso. Bom, hoje eu atuo com a psicologia clínica, né? A transição ela foi meio brusca também, aí nos 45 do segundo tempo, né? Eu atuei 3 anos na área organizacional, ao longo, né, boa parte do curso, né, quando eu estava me graduando. E aí, no último semestre, eu de fato virei a chave e só esperei concluir o curso para tirar o CRP, né, e efetivamente começar a atender pessoas, que sempre foi minha paixão, Eu né? vou, acho que já começar a emendar, a fazer um gancho com uma pergunta. Perguntar o que é psicologia organizacional e o que é psicologia clínica. Só para Legal. quem não Tá, sabe. a psicologia organizacional, o psicólogo organizacional, ele vai atuar dentro das grandes empresas, né? Ou seja, dentro das grandes organizações, é, executando atividades que dizem respeito à melhoria da qualidade de vida, né? A melhoria da satisfação no trabalho dos funcionários daquela companhia, né? Então, o profissional ele vai atuar aí em linha de frente com pessoas mesmo, né? A priori é um trabalho que tem muito contato também com pessoas, com grupos, com equipes, né? Então é um trabalho bem amplo que o psicólogo organizacional faz.
A psicologia Tá. clínica, eu acho que já é o clássico, né? Quando todo mundo imagina Sim. psicologia, o que já estampa, assim, que já aparece é a clínica, né? A gente sentado Sim. ali na cadeirinha e o paciente no divã, né? Mas no meu caso é um É pouquinho diferente, tipo, é porque a tipo abordagem... cinema, né? A galera entra na faculdade de cinema querendo ser diretor. Eu entrei Uhum. querendo ser diretora, mas eu refutei. Aí no fim do ano da faculdade eu falei, não, quer saber? Eu quero ser diretora sim. Então eu imagino que acho que foi um pouco esse rolê seu da psicologia clínica, será? Sim, sim, a psicologia clínica ela surgiu aí, como eu disse, né, nos últimos minutos do segundo tempo, né, aos poucos eu fui me encantando cada vez mais, eu tive a oportunidade de fazer estágio, né, lá na Legal. faculdade, a gente tinha chamava Serviço Escola de Psicologia, e lá a E gente ia como que é fazer o atendimento, estágio? Para a onde gente, vocês fazem? então, a gente fazia atendimentos gratuitos em psicologia clínica para a comunidade, né, assim, então as pessoas iam, se inscreviam lá na clínica, e aí todo Uhum. ano tinha uma leva de estagiários que faziam o estágio obrigatório e depois no nono e no 10º semestre você podia continuar com o estágio optativo. E eu, obviamente, optei por continuar nessa área, né? Legal. Então, lá eu tive a oportunidade de atender 2 pessoas, né? Foi um processo relativamente longo aí, de 1 ano e meio. E aí eu ganhei, me encantei por essa área, né? E decidi seguir com isso para a minha vida, né? Hoje acho que está mais claro do que nunca que Que é bom. a minha decisão de vida, né? Que bom, né? Porque por mais que aí a faculdade, ela, que nem você falou, né? Ela forma seres humanos, mas a psicologia, ela tem um pouco de vocação também, sabe? Então, é muito importante, assim, que você se descobriu a partir disso, né? Como profissional e percebeu que é isso que eu quero fazer, sabe? Que é aquele Uhum. momento, sim. Você falou da questão da vocação, né? Eu vejo isso, na verdade, muito forte, né? Porque hoje em dia, principalmente no contexto empresarial, a gente vê um foco muito grande na questão da formação acadêmica, né? Aham. E cada dia mais, né, embora eu tenha acabado de me formar, né, mas cada dia mais eu vou chegando à conclusão que acho que muito além do título, né, de eu sou psicólogo ou tenho pós, mestrado, doutorado, etc. e tal, é muito mais a prática em si, né, principalmente a Sim. psicologia clínica, né. Então é Sim, muito porque mais a prática. você. Porque como. Acho que como os cursos de humanas em geral, é uma coisa que precisa da experiência para o desenvolvimento. Sei lá, por exemplo, se você se forma em matemática, você consegue de cara ser um bom professor de matemática. Mas se você se forma em geografia, às vezes é com o tempo que você vai conseguir pegar umas manhas. E isso, tipo, na psicologia, isso no cinema, então tem que ser na prática. Não adianta. Sim, Porque tem coisas que principalmente. estão no livro aí que a gente tem que colocar à prova, né? Uhum, E essa troca, né? Porque também não é só o psicólogo, né? É o paciente também. E eu acho que isso é um gancho também, porque eu gostaria de saber mais sobre a sua linha que você trabalha, né? Do método que é o método humanista, né? Eu anotei algumas perguntas aqui, mas uhum. Bom, vamos lá então, né? Na verdade, são as abordagens humanistas, né? A linha a tá. escola humanista, ela é dentre todas a mais recente, né? A gente teve o começo da psicologia com o estudo do comportamento expresso, né? E a gente tem até hoje muito forte aí no mercado a psicologia comportamental ou Que é a behaviorista, como queiram freudiana? chamar. Não. Não, ah, tá. Depois vem a psicanálise, né? Com o estudo aí do inconsciente, né? O Freud ele vai falar muito do inconsciente, é, passado, né? Tudo que a gente viveu é o que nos transforma em quem somos hoje, né? Então tem um pouco desse viés. E as linhas humanistas, que são as mais contemporâneas, né? Elas vão dar um foco um pouquinho mais na relação, se eu posso dizer Uhum. assim, né? Elas se desprendem um pouquinho da técnica em si, principalmente na prática clínica, logicamente, né? E vão focar na relação que desenvolve pessoa a pessoa mesmo, né? Dentro das abordagens humanistas, eu acho que nenhuma das correntes, a Gestalt, a ludoterapia e a abordagem centrada na pessoa, que é a minha abordagem, elas não trabalham de fato com técnicas, né? Mas sim o foco é a relação desenvolvida entre terapeuta e paciente, né? E a minha Seria abordagem, quase é uma abordagem assim, eu não sei, o que me veio agora assim do tipo, seria como se fosse o Paulo Freire em relação à educação? no sentido mais revolucionário da coisa, você fala mesmo? É, no sentido de repensar tudo que foi feito.
Sim, sim, questionar tudo que foi feito. sim. As abordagens humanistas têm, de fato, um viés muito pautado na filosofia, né? Uhum. Então, assim, traz muito, é algo que vai, de fato, além do que está sendo expresso ali, né? Do que só a relação ou necessariamente do que só a técnica e o método de trabalho em si, né? Ele pensa a relação como um conjunto, como um todo mesmo, né? Antes só da relação, mas também o ser humano, principalmente, como um todo, né? E a minha abordagem, que é a abordagem centrada na pessoa, né, falando de maneira, em linhas gerais, né, eu trouxe uma Sim. frase aqui, eu vou ler aqui no computador, porque eu sou psicólogo dessa abordagem, mas é uma frase meio longa, então desculpem se eu não decorei. Mas ela fala assim: Normal. todo organismo é movido por uma tendência inerente para desenvolver todas as suas potencialidades, de maneira a favorecer sua conservação e seu enriquecimento. Essa frase foi dita por Carl Rogers, tá? Na década de 60, 1960, quando ele cunhou, né, a abordagem centrada na pessoa. Esse é o principal princípio, que é, de fato, a tendência atualizante, né, que é essa crença de que o ser humano, em todas as suas atitudes, os seus movimentos, né, sejam eles para o mundo ou para si mesmos, né, eles são sempre a favor da autorrealização, do desenvolvimento, né, do enriquecimento como um todo. E a partir disso, ele elaborou assim três princípios que são norteadores na relação terapêutica, né? Eu gosto de diferenciar isso de técnicas, né? Porque não são técnicas de fato, são princípios, né? Que é a compreensão empática. Ele vai falar da compreensão empática como você enxergar o mundo do outro através dos olhos do outro, né? E o que é muito desafiador nos dias de hoje, né? Então, assim, eu estou vendo o mundo do outro com o olhar dele, com o crivo dele, né? Então, às vezes é difícil a gente se colocar no lugar, mas é sempre um exercício muito interessante. Depois, a congruência, que você pode entender por autenticidade, ou mesmo autenticidade ou congruência, né? Que diz respeito ao terapeuta, ele está inteiramente presente ali, né? Sem necessariamente ocupar um espaço de profissional que é superior na relação, vamos dizer assim, e que, acima de tudo, possa demonstrar seus sentimentos de uma maneira adequada ali, né? Então, assim, poxa, do que você vai falando, eu me senti um pouco incomodado. Isso é bem-vindo dentro da terapia, e eu acho que por isso ela se torna revolucionária, né? E dentre outros fatores. E o terceiro e último, porém não menos importante, princípio, é a consideração positiva e incondicional, que aí está muito ligado com a tendência atualizante que eu falei, que é basicamente assim, novamente, você considerar que a pessoa, em tudo aquilo que ela fizer, ela vai estar sempre buscando a sua autorregulação, desenvolvimento e enriquecimento de maneira geral, né? Inclusive é muito polêmico essa linha de pensamento, né? Porque dentro da abordagem, eu não vou generalizar isso, não faz parte para todos os terapeutas e terapeutas, né? Mas a gente entende assim, inclusive o suicídio, né? Que é uma fala muito pesada isso, mas inclusive o suicídio como uma tendência atualizante, né? Que a pessoa ela procurou várias outras saídas, mas a única saída que ela encontrou foi a de dar cabo à própria vida, né? Então, você se colocar no papel de aceitar que essa escolha para a pessoa, naquele momento, é a escolha que faz mais sentido para ela, né? E sem julgar, logicamente, se abstendo de valores morais, éticos, né? Enfim, desculpa, técnicos. E, enfim, é isso, né? Acho que eu tentei resumir um pouquinho da abordagem, mas falei muito. Ah, eu achei bem legal, assim, eu acho que deu para explicar bem. E essa coisa do suicídio, eu ia fazer um comentário, né? Porque. Mas enfim, acho que depois eu posso comentar sobre isso. É, Mas enfim, o que eu ia dizer era. Tá, sobre essa abordagem humanista, digamos assim, né? Seria, na verdade, então, princípios de melhora para melhorar como que é a abordagem tradicional da psicanálise, digamos assim. Porque assim, o princípio da terapia já não seria, de certa forma, ser humanista, tipo, ou prestar atenção no paciente, ou não? Uhum. Sim, de fato isso inclusive se confunde muito, né? E a gente acaba, nós como psicólogos humanistas, acabamos às vezes recebendo vamos dizer assim, né?
preconceito de que o psicólogo humanista é só você ser bonzinho, é só você ouvir a outra pessoa, que tá tudo bem, Aham. né? Então, assim, na verdade, não. Porque é muito além disso, né? Eu acho que o colocar esses 3 princípios que eu falei anteriormente é um desafio diário, né? Inclusive, assim, de levar não só para dentro da prática clínica, como para a nossa vida, né? Inclusive, isso é uma coisa que é muito possível dentro da própria abordagem centrada na pessoa, né? Ela não é só uma forma de Aham. trabalhar, é um jeito de ser, né? Acima de tudo. Mas ela não necessariamente contrapõe ou ela não vem necessariamente para melhorar o que historicamente já vinha sendo desenhado nas outras abordagens, né? Ela é Seriam só tipo uma outra. diretrizes, digamos Isso, né? É assim? uma outra forma de entender as relações humanas, né? Como eu disse, acho que acima de tudo, antes de uma técnica ou de uma forma de entender o ser humano, né? Como o ser humano ele se constitui disso, ele se desenha dessa forma, ele vai ter esse tipo de desenvolvimento, não, né? Você considerar que tudo isso é muito individual para cada pessoa e que, como eu disse, acima de tudo, todo mundo é pautado o tempo inteiro na tendência atualizante, né? Que é você sempre fazer aquilo que é melhor para si mesmo, né? E é engraçado, assim, eu acho difícil explicar em pouco tempo. A gente levaria umas 2 horas para conversar sobre esse assunto específico, porque Sim, a abordagem centrada na pessoa, né, dentro das correntes humanistas, ela é tão simples que ela chega a ser complexa, né? Então ela é complexa dentro da sua simplicidade. É engraçado uhum, falar, mas eu não acho que ela venha necessariamente para contrapor, né? Inclusive, o princípio da terapia em si é o de promover para o paciente, ou para a paciente, né? Maneiras dela poder enxergar como está se dando o desenvolvimento da vida dela, as relações dela, não só com o mundo, mas consigo mesma, e de que maneira ela consegue equilibrar isso dentro do olhar dela, né? Porque às vezes a maneira que ela está fazendo, não é tão adequada aos nossos olhos, mas aí que está o desafio da consideração positiva e incondicional, que é você entender que aquilo que a pessoa entendi, faz é sempre o melhor para ela, né? Então é mais ou menos, eu entendi. não sei se eu respondi, acho que eu viajei um pouco. Não, mas acho que deu para entender mais ou menos o princípio, assim, disso, né? Uhum. É, o que você poderia dizer um pouco sobre, a gente estava falando sobre Ayurveda, né? Sobre desequilíbrio e como esse desequilíbrio acaba somatizando em doenças, né? E doenças, inclusive, tanto físicas quanto mentais. O que você poderia dizer, assim, a respeito da sua abordagem, a respeito disso, assim, da somatização? Uhum. Como a gente vê a somatização. A somatização, na verdade, ela vai ser entendida, eu vou dar uma resposta um pouquinho mais teórica, tá? Mas isso não vai tornar minha resposta inacessível para quem está assistindo a gente aí, tá? A Aham, gente vai entender que ela se dá no momento que não existe a congruência dentro da pessoa, né? Quando eu usei ali a palavra congruência na live anterior, aham, essa disparidade, né, essa descontextualização entre aquilo que a gente sente, né, a forma que a gente assimila aquilo para a gente, como a gente toma consciência daquele sentimento ou daquele funcionamento nosso, e como a gente expressa isso para o mundo, né? Então, assim, são coisas diferentes, né? Então, assim, é como se uhum. você estivesse funcionando numa dualidade, né? Como se tivesse duas faces, vamos dizer assim, né? Então, isso, Ou na visão da. fragmentada. Talvez ela estaria com o subconsciente dela fragmentado, de certa maneira, ou vivendo só no modo subconsciente, não entendendo por que ela está fazendo aquilo. Sim, inclusive é como se assim fosse mais saudável a pessoa entrar em contato com o sofrimento dela do que ela de fato evitar aquilo, né? Colocar a sujeira embaixo do tapete, né? Assim, por Sim. mais doloroso que no primeiro momento possa parecer, é mais saudável ela bater de frente com aquilo do que não Sim. sei, suprimir, né? Enfim, podemos dar o nome que a gente quiser para esse processo. Analisar as sombras, o subconsciente e estar tá de acordo com aquilo, né? Também, porque Isso, isso faz parte do comportamento humano também, não tem essa coisa do exa certo ou errado, digamos assim, né? Exatamente. E o Rogers, né, na verdade, as linhas humanistas, de uma maneira geral, vão entender que o ser humano ele nunca vai estar é, em pleno funcionamento no sentido da congruência. Né? A gente nunca vai ser 100% congruente, como a gente nunca vai ser 100% incongruente. Eu lembro de ter visto uma vez um gráfico, que eles são duas circunferências assim, né? E uma é assim, o quanto mais se encontra
aquilo que eu entendo que eu sou, com aquilo que eu sinto e como eu expresso isso para o mundo, essa área de encontro é a congruência, né? E o que está Entendi. fora é a incongruência, né? Então a gente É, nunca até vai estar... as práticas espirituais, né, para quem acredita, também são para a gente estar mais conectado a essa congruência, digamos assim, essa autenticidade, né? Então, Uhum. Então a gente nunca vai estar assim, mas a gente também nunca vai estar assim, né? A gente uhum. está sempre nessa superfície de contato. E esse inteirinho aqui, né? Esse meinho é o que a gente entende pela congruência, vamos dizer assim, né? Tá. Então, assim, né? Agora trazendo para o contexto da quarentena, da pandemia. Quarentena que já passou mais do que 40 dias, né? Mas enfim, tá. Bem mais. Da pandemia aí, né? Porque assim, quando a gente tem muitas distrações o tempo todo, né? E quando a gente tem muitas distrações, a gente não olha para si mesmo, né? E agora que a gente tem esse momento de pausa, tem algumas pessoas que estão sim sendo obrigadas a entrar em contato consigo mesmas, e isso pode trazer aí sentimentos que ninguém parou para sentir, ninguém parou para pensar, ou às vezes até mesmo, sei lá, às vezes eu até vejo memes assim, tem um meme assim que é tipo assim, eu antes de dormir e lembrei de uma bobagem que eu fiz na quinta série, e aí eu fico com vergonha, tipo, tipo, ok, sabe? Eu acho que talvez às vezes aparece esse tipo de memórias justamente antes de dormir, porque é o único momento que a pessoa parou para relaxar e tá em contato consigo mesma. E aí o que vem? Veio isso na superfície. E tudo bem, né? Olhar com amor isso e analisar por que que veio isso, por que que tá tendo essa vergonha nesse momento. E como vou trabalhar esse sentimento de vergonha, né? Do tipo, e tudo bem, sabe? Tipo, sentir vergonha é um dos sentimentos aí do ser humano, né? Assim como Uhum. vários outros sentimentos que a gente tem. E, e como que é a questão da psicologia em relação à questão dos sentimentos, assim? Porque a gente está vivendo numa era em relação a isso de que as pessoas não estão em contato muito com os sentimentos e que agora vem muita coisa, vem muito ódio, vem às vezes essa coisa, ou apatia, enfim. O que você pode dizer em relação a isso? Uhum. É muita coisa É, para conversar sobre, mas enfim. aham, né, eu vou pegar um pouquinho do que você falou antes, né? Aham. Eu entendo de fato que essa coisa da rotina ela suprime muito, né? A nossa oportunidade de fazer esse olhar para como a gente de fato está se sentindo, como a gente está de fato levando as nossas relações, né? E Uhum. aí entra aquela coisa, né? Ou será que o ócio, a gente está sendo um ócio de todo improdutivo ou será que ele está sendo produtivo, né? Porque o entrar em contato com o sentimento nesse sentido, muito particularmente considero como um ócio produtivo, né? Uhum. E aí, e aí acaba que muitas vezes, né? Eu entendo que assim, numa sociedade que a gente é quase ensinado a não sentir, né? A engolir muita coisa, né? Pode parecer muito assustador essa coisa do nossa, né? Olha como eu estou me sentindo, né? E a gente patologiza também porque novamente, né? A nossa sociedade ela é muito voltada hoje, né? A gente tem uma força muito grande da ciência médica enquanto diagnosticadora e patologizadora, né? É Sim. dada muita atenção para o nome, mas pouca atenção para o processo, né? Então, como que de fato é o processo que você está vivendo? Né? Inclusive, eu vou só fazer um paralelo e voltar, né? Eu estava Uhum. participando de um grupo de estudos, né? Que a gente falou sobre essa coisa do diagnóstico, né? Dentro da minha abordagem, claro, mas isso acaba sendo um pouco geral. E aí a gente conversou sobre assim, como que o diagnóstico influenciaria de repente a relação, né, do paciente com o terapeuta, enfim, ou a forma de conduzir, né? E aí eu ouvi uma pergunta que é assim, né? O diagnóstico para mim, uma fala, né, de um dos profissionais do grupo. Olha, o diagnóstico para mim pouco importa, né? Quando uma pessoa vem e fala que já tem um diagnóstico, a única coisa que eu consigo pensar é como é de fato vivenciar, como é estar assim, como é se sentir assim para você, né? Porque o nome ele acaba generalizando, né? É tranquilo a gente colocar um nome nas coisas, o rótulo, né? Mas e aí, o que que vem Sim. depois disso, né? De fato aí que reside o maior É, desafio. e aí a pessoa, ela, como ela ainda não se conectou com a sua própria autenticidade, com a sua própria identidade, às vezes o diagnóstico ele pode ser até uma muleta para você construir uma nova identidade. Do tipo assim, tá, agora justifiquei, agora eu sou bipolar
Então agora eu entendo, e não ver a bipolaridade, na verdade, como um desequilíbrio. E do tipo assim, Uhum. por que que eu sou bipolar? Que hábitos eu tenho? O que aconteceu, de repente, em algum momento da minha vida que tornou essa fragmentação que hoje em dia eu vejo como bipolaridade, né? Uhum. E, enfim, tá, uma das possibilidades, né? Não sou médica aqui pra falar. Sim, exatamente. E aí a gente tende a patologizar muito, né? Muitas vezes assim, recebo pessoas para atender, chegam, né? Eu vou consulta, que é mais assim, deixa eu entender por que que você procurou terapia, né? E a pessoa Aham. fala, olha, isso, aquilo, tô sentindo assim, 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 o que que eu tenho, né? Eu falo, olha, eu acho que você é um ser humano. É isso que você tem, né? Porque você sente como qualquer outra pessoa, você sofre como qualquer outra Resposta. pessoa. E aí acho que respondendo um pouquinho de novo aquela sua pergunta anterior, né? Talvez essa seja a preocupação das abordagens humanistas, né? De como que é como a pessoa está diante disso e como que é o processo dela, né? O vivenciar essa questão do diagnóstico, né? Por mais, o diagnóstico como uma visão geral, mas o processo como uma Sim. visão individual disso, né? E Então, de fato, é muito importante falar sobre isso e mostrar essa abordagem, porque é isso, nós somos seres humanos, né? E às vezes a pessoa ela busca o não sentir. Às vezes certos remédios aí de tarja preta que são utilizados indevidamente é justamente para você não sentir. E tipo, a gente está aqui na Terra para sentir. Só que aí, através da terapia, através de um profissional, a gente vai conseguir entender como a gente navega através desse sentimento, né? Através de tudo isso. Então, uhum. O remédio ele vai atuar direto no sintoma, né? E atuar no sintoma não é atuar na causa, né? De fato é muito diferente, né? A psicoterapia ela vem como eu não quero usar a palavra remédio de novo, né? Mas como assim uma possibilidade para trabalhar isso, né? A causa em si, né? Que de fato assim você pode tomar o remédio, por exemplo, por X anos, né? Mas se você continua tendo uma relação disfuncional com parceiro, parceira, se você continua estando insatisfeito com o seu trabalho, e seus como filhos, né? Isso nunca vai sumir, né? Nunca vai. E como que é essa abordagem, digamos assim, num sentido prático? A pessoa ela diz o que ela sente, você deixa ela falar e depois você faz questionamentos. E como que é o acompanhamento após a consulta? Porque também tem gente, eu vou dizer isso porque assim, tem pessoas, infelizmente isso é comum, que, sei lá, a pessoa faz 7 anos que a pessoa vai num terapeuta. Tipo, porra, se faz 7 anos que você vai num terapeuta, o que você faz depois? É tipo a pessoa que tipo assim, peca a semana inteira e domingo vai na igreja, sabe? Tipo, virou Uhum. um. Qual que é o propósito disso, entende? Gostei Não tô muito da falando sua isso analogia. julgando, mas eu tô falando pra questionar, do tipo, o porquê disso, porque é um trabalho, sabe? Um Uhum. trabalho sério. Gostei muito da analogia, né? Quando você falou do ficar 7 anos, assim, né? Eu entendo que assim geralmente se tem, né, uma visão muito errônea da imagem do terapeuta, que é aquele que ele vai de fato conduzir a pessoa, né? E assim, na verdade, o intuito real é você criar autonomia suficiente na pessoa para que ela possa conduzir a própria vida, né? Então eu Uhum. entendo que assim, poxa, né? Vamos fazer um olhar crítico, né? Se a pessoa ela está ali há 7 anos, pode ser que ela esteja porque de fato está fazendo muito bem para ela e não que isso seja uma relação disfuncional de terapeuta para Uhum. paciente, né? Mas vamos dizer, ela está há 7 anos e está dependendo da terapia, né? Aquela coisa, pô, nossa, eu preciso do dia da terapia porque é o único dia que eu consigo me sentir bem. Então, assim, acho que É. você está criando uma relação de dependência e não é essa a ideia, né? Nem E uma nunca foi. projeção também no próprio terapeuta, né? Uhum, O terapeuta pode estar suprindo uma carência aí de afeto, de uma figura paterna, vai saber, né? Tô deduzindo, mas também não. uhum. A psicanálise fala bem forte disso, né? A gente de um processo que eles chamam de transferência e contra-transferência, né? A gente linka muito com a questão da congruência nesse sentido, né? Na abordagens humanistas, né? Que é você se fazer inteiramente presente, inclusive com os seus sentimentos ali, né? Porque a Uhum. ideia não é assim que no espaço terapêutico se crie um espaço forjado
né, de conforto, de a pessoa, nossa, o meu terapeuta me acolhe, ele me abraça. Não é isso, né? A ideia é criar ali uma relação que ela seja real, o tempo inteiro é real, né? Inclusive, no sentido de assim, poxa, o que você está fazendo, não sei, de repente está incomodando tanto sua família ou seu parceiro, mas eu, inclusive, me senti incomodado com isso, né? Eu não sei para você, né? É um sentimento meu que eu tive, e aí, com base nisso, vocês refletem a partir disso, né? Uhum. Mas você fez uma pergunta de como é a questão prática, né? Eu escrevi aí Sim, no chat o caso Glória, né? Caso Glória é legal. conduzido pelo Carl Rogers. Depois fica a indicação para quem está assistindo a gente aí de procurar. Tem acho que 40 ou Legal. 50 minutos, né? Que é a gravação de uma condução de um processo, uma sessão, né, de psicoterapia pelo Carl Rogers, que foi o que postulou a abordagem na qual eu inspiro o meu trabalho, né? E é Que massa. basicamente assim, você espelhar para a pessoa, né, tentando trazer para uma resposta mais prática mesmo, você espelhar para a pessoa, né, como ela parece estar se sentindo, né, e como ela parece estar vivenciando os processos dela, sem você cair no engano de achar que você sabe mais sobre ela, né, e tendo sempre o cuidado de colocar que assim, olha, a impressão que eu tenho é que está se dando, está acontecendo dessa forma, né? Não sei por você, a gente sempre joga de volta, assim, né? Olha, eu estou tendo essa impressão, né? Então é mais ou menos assim, a gente fica como um espelho da pessoa, né? E eu vejo muito a analogia do você dar as mãos para a pessoa, né? E caminhar junto a ela no processo, né? Nos altos e baixos. Eu acho que isso a imagem que forma na minha cabeça é essa, nesse sentido. Tá. Interessante. E como que é o depois? Tipo, é realizada para alguns pacientes ou existe alguma abordagem onde, sei lá, pede uma lição de casa para a pessoa, do tipo, ó, refletir sobre isso, depois você voltar até a próxima sessão? Como que funciona isso? Vamos dizer que sim, mas eu não posso afirmar com tamanha propriedade, né? A gente Tá, tem depende muito, muito do caso, né? a gente tem assim, não é nem do caso, acho que é mais da condução em si, né? Tá. Porque o caso, ele não vai mudar, vamos dizer assim, a forma de conduzir, a forma de estar presente ali com o paciente ou a paciente. O que muda não é o caso, mas acho que a forma como o terapeuta conduz. Então, como eu disse, não posso falar com tamanha propriedade, mas eu entendo que as Uhum. abordagens comportamentais, majoritariamente, trabalham com esse tipo de relação, né? Mas vamos tentar mudar um pouco isso, né? Não que isso parta do terapeuta, logicamente é um sofrimento que vem em primeira mão pelo paciente, mas o terapeuta entende aquilo junto com o paciente e trabalha estratégias, né, mecanismos para que a pessoa ela se dessensibilize diante daquilo ou que ela possa começar a conduzir aquilo de uma forma menos agressiva, menos prejudicial para a vida dela, né? Mas eu não vou, daqui eu paro a minha fala de fato, porque tudo que eu falar da abordagem comportamental não vai ter cunho científico nem de leitura. Assim. Entendi. E, enfim, né? Ultimamente, o que mais tem aumentado é o caso de ansiedade, né? E eu acho muito curioso que até o efeito do coronavírus, ele é um gatilho para ansiedade, porque aí eu tava até conversando com a minha amiga que o primo dela pegou Covid e se recuperou, mas uma coisa que ele disse é que o vírus ele afeta muito o sistema nervoso, num sentido de que ele sentiu muita raiva. E assim, eu tenho a minha abordagem pessoal, que é um pouco mais holística, não sei se vai entrar, não cabe no caso, mas eu vejo o vírus como um catalisador de coisas que as pessoas não pararam para analisar. Mas isso é a minha abordagem, nada científica, tá, gente? Mas a questão é o seguinte: que tipo de pergunta as pessoas poderiam fazer a si mesmas em momentos de ansiedade e qual seria a abordagem nisso, assim, sabe? Não sei, não sei, tô perguntando isso, mas o que que você acha, assim, de falar sobre ansiedade aí? O que que tá Na surgindo verdade, muito aí? eu tenho Cada uma caso é um caso, colocação. mas assim. Eu tenho uma colocação que ela é muito genérica nesse sentido, né? A gente estava há pouco tempo falando sobre a quarentena, né? Como isso mudou a relação das pessoas consigo mesmas e com as outras pessoas.
E como eu entendo, né? Geralmente a gente se pauta muito em respostas do gênero, né? Então, assim, eu como terapeuta humanista fiel, eu não posso responder a sua pergunta e aí eu vou te responder por que agora, né? Porque, em primeiro lugar, se eu me der a oportunidade de falar para alguém como que eu acho que ela deve conduzir esse momento, né, da ansiedade, ou independente do processo que ela está passando devido ao vírus, né, já que foi o assunto que a gente tomou, eu vou estar me colocando no papel de achar que eu sei mais da vida dela do que ela mesma, né? Seria mais no E, sentido de coisas para se perguntar, não uhum, um diagnóstico, mas eu entendo e respeito a sua pergunta, eu entendi bem, tipo, uhum, porque não dá para saber, né, do tipo... uhum. Então, é justamente esse o desafio, porque hoje a gente vê, tem saído muitas publicações no Instagram, em redes sociais, até pessoas estão procurando literaturas, assim, falando, Uhum. né, de assim, como não se sentir menos ansioso na pandemia, como conduzir uma relação mais saudável com os familiares que agora eu estou confinado, né, e Tem aí uma... Não, a, pode resposta, falar. a resposta que eu dou, só para finalizar, né? A resposta que eu dou é assim, do jeito que você quiser. Né? Se você quer passar a pandemia esperneando, chorando o dia inteiro, passe, porque essa é a forma que você encontrou de passar isso. Né? Se você quer passar jogando videogame, eu gosto muito de jogar videogame, né? Passe. Né? Você quer passar lendo? Passe lendo. Né? Então, assim, a forma da pessoa é sempre a melhor forma. Né? E aí eu falei outro dia brincando, vou confidenciar com vocês aqui que estão assistindo, né? Eu falo de maneira meio ácida, assim, né? Essas pessoas que colocam assim, não, como passar a pandemia, como ficar bem, como ter saúde mental. Elas não precisavam nem ter se dado ao trabalho de colocar, porque isso é o que elas acham que se aplica melhor para a vida das outras pessoas, mas o que se aplica melhor para a vida delas é o que a própria pessoa sabe, né? Eu acho que Enfim. é muito. Não, falou tudo. Eu acho que tem muito a ver até com o bate-papo que a gente estava fazendo antes, né? Que é o quê? A gente tem que testar na gente e ver como o corpo responde, e ver como a mente responde, porque a mente ela é muito complexa, é muito louco, porque assim, eu gosto da frase, eu sei que a frase é clichê e não se aplica. Eu ia até eu vou falar essa frase só como uma provocação que é a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. E do tipo assim, a pessoa teoricamente deveria viver o presente, né? Então, justamente isso que você falou, se ela está com vontade de fazer X ou Y, ela tem que fazer e sem se julgar. Porque também tem essa coisa da pessoa se julgar por estar em certo estado ou por fazer certa coisa. E não existe certo ou errado, né? Eu acho que talvez a abordagem humanista ela também deve trazer isso ao paciente, né? De que tipo tá tudo bem, somos todos seres humanos e a bateria tá acabando. Eu só vou colocar aqui na tomada. Já tá aqui. Fica sem pressa. É porque Então, eu fiz uma live de 1 hora antes, né? E aí meu celular é antiguinho e não. Se alguém quiser aí vender um celular barato aí, ó. fica deixa aí, né? Muito Fica bom. deixa. Mas sim, né, de fato, fazendo um comentário aí sobre essa sua fala, Mari, é muito isso que a gente trabalha, né? Ou assim, aceitar a condição de ser humano, né? Assim, eu sinto raiva, eu sinto sentimentos que são universalmente tidos como ruins, eu sinto sentimentos que são universalmente tidos como bons, e isso não piora necessariamente a minha imagem diante do mundo, né? Trabalha muito essa coisa do presente também, né? Tanto que quando você falar da meditação, né? Acho que de alguma forma traz um pouco esse sentido, né? Do aqui e agora. As abordagens humanistas puxam muito isso, né? Do aqui e agora. Né? Como é que está aqui para E é você? Porque muito. Não, pode. a gente, a gente entende que assim, né? Tem aquela coisa do problema do passado, né? O problema passado é uma questão. Eu não gosto nem de usar a palavra problema porque é meio feia, né? É uma questão do Aham. passado que a pessoa está trazendo até hoje, e isso influi nas relações dela de hoje em dia. Assim, né? Se é tão do passado, por que se faz tão presente na vida dela? Né? Não deixa de ser um problema passado. Então, o que importa, na nossa visão, ou melhor, na minha, né, e da visão dos outros profissionais da área, é realmente como o processo se dá no hoje, né? Como isso está te afetando hoje, como isso está sendo para você hoje. Né?
Por isso a importância Sim, do fazer com presente. até porque, assim, é um processo, né? Não tem como você abrir a caixa de Pandora do nosso subconsciente e trazer tudo à tona, sabe? Então, é um processo que aos poucos vem submergindo, né? Às vezes vem memórias quando você está mais parado, que nem, por exemplo, a meditação. Às vezes a pessoa que não está acostumada a meditar, ela cria uma expectativa de que meditando ela vai ficar com a cabeça vazia em silêncio. E às vezes é a partir da meditação que a pessoa consegue ter uma autoanálise, né? E pelo menos para mim ajudou muito assim, que foi na hora que eu comecei a fazer meditação anos atrás que eu comecei a questionar coisas que surgiam. E isso é saudável também, eu imagino, assim, né? Tipo, para pessoa também que ainda. Eu acho que isso acompanhado a própria terapia, né, com o profissional aí conduzindo, é uma maneira de, tipo, ancorar e tornar isso um hábito, né, também. Do Riquíssimo. tipo, É riquíssimo o processo, de fato. tornar esse hábito, assim, de se questionar, mas se questionar com carinho de si mesmo, né, e não julgando, né, tipo, a si mesmo, ou porque tá pensando isso, ou tá pensando aquilo, né. Eu ia agora perguntar em relação aos sonhos, se você trabalha esse tipo de abordagem e o que você pode falar em relação a isso. Uhum, tá. Sonhos. Eu acho que a resposta ela caminha muito próximo à questão do, como eu disse, né? Como viver a pandemia com saúde mental, né? É assim, na verdade, a minha abordagem, a minha linha de condução não trabalha especificamente com interpretação de sonho, né? Até porque a gente entende que assim o sonho ele vai estar muito associado a como a pessoa vivencia aquela figura, aquela representação do que a Sim, interpretação genérica, né? Então assim, sim. de repente para você sonhar com a sua casa é bom, mas sonhar para mim é ruim porque na minha infância eu fui abusado sexualmente pelo meu pai e aí então assim, né? Será Sim, que daria para um ter um sonho. outro exemplo. Daria para ter um outro exemplo. Vamos supor, uma pessoa católica que sonha com cobra é diferente de uma pessoa que é do xamanismo e sonha com cobra que tem a ver com transformação. Ou de uma outra pessoa que vai associar isso, sei lá, sexualidade. Então depende muito como que esse símbolo, né, está conectado com o próprio a própria bagagem que a pessoa tem, tanto cultural quanto social, digamos assim, né? Sim, de fato, é. Mas acho que acima do inconsciente coletivo, né, Jung falava muito assim desse conceito, né, tá a experienciação individual e subjetiva, né. As abordagens humanistas, em especial a abordagem centrada na pessoa, elas são totalmente contra quaisquer níveis de generalização, de fato, né, de assim, né, entendemos que é dessa forma, né? Entendemos que se dá dessa maneira. Então, assim, não, né? Eu quero entender como é de fato para a pessoa, como a pessoa enxerga esse processo em primeiro lugar. Né? O próprio nome já diz, uma abordagem centrada na pessoa, né? E acho que é aí que está justamente o lado, eu vou ousar dizer isso, né? Mas o lado revolucionário mesmo das abordagens humanistas, que é de você tirar o viés do terapeuta, né? Como aquele que detém o saber, Uhum. que detém o conhecimento e entregar nas mãos da pessoa mesmo. Que a É um pessoa, ela de fato. empoderamento também, né? Isso é importante, porque eu imagino que essa abordagem humanista, ela empodera a pessoa, ao invés de uma abordagem que desempodera, que cria uma pessoa dependente daquilo, né? E a ideia Não, é realmente a pessoa conseguir conduzir a vida dela da maneira que ela achar mais harmônica e que seja feliz para ela, né? sim, de fato. Não que isso seja uma regra nas outras abordagens, tá? Eu não estou Uhum. apontando, não estou criticando ninguém, eu só estou comentando um pouquinho, né, Sim, de fato, como que é a visão da abordagem humanista diante disso. Mas é mais ou sim. menos dessa forma. Eu ia comentar assim, em relação a essa questão dos sonhos, de novo, só para fechar o assunto, porque assim, para mim foi muito importante essa questão de começar a interpretar meus sonhos como autoconhecimento e como até mesmo eu acessar os meus próprios sentimentos, porque na vida desperta eu não tinha muito acesso aos meus próprios sentimentos. E no sonho, por exemplo, às vezes eu sonhava com sentimentos e eu focava mais no que eu estava sentindo no sonho
também, assim, e isso me ajudou, assim, meio que a analisar como, na verdade, como eu estava sentindo na vida desperta e eu estava suprimindo aquele sentimento, né? Como que faz para a gente tirar um pouco mais essa supressão? Não sei se é possível responder isso, mas dessa questão, digamos assim. Como Ah, faz? obrigada, Érica. Como faz? Ctrl C, Ctrl V daquela resposta, Mari. A maneira que você Tá. achar melhor para você. Né? Como faz, eu acredito plenamente que você sabe a melhor saída, a melhor alternativa para lidar com isso. Né? Mas, de fato, eu acho que, em primeiro lugar, para não deixar desamparado e nem parecer grosseiro com Uhum. essa minha resposta, Não, mas eu tá acho que tem tudo a ver. o entrar de fato em contato com isso, né? Assim, tipo, vamos falar sobre isso, vamos dialogar, né? Deixa eu trazer para fora, porque falar para você mesmo é uma coisa, né? Mesmo que você pegue um gravadorzinho e fique se ouvindo. Mas falar para outra pessoa é você falar duas vezes, né? Porque você fala para alguém e você fala para si mesmo. Então o processo é diferente, né? Alguém que pode olhar você de fora é uma condução totalmente diferente, né? Então é muito, eu ia dizer, né? É muito desgastante, às vezes, pode parecer desgastante, lidar com esse tipo de relação, né? De assim, não, eu não sei como é para você, em primeiro lugar, né? Eu acho que no primeiro momento, como você falou, né? Apesar de trabalhar um alto encorajamento, auto empoderamento, esse tipo de condução, né? No primeiro momento, para o tipo de relação que a gente está acostumado a ter, né? Que é a resposta, né? Toma lá da Uhum. cá, a gente vem meio viciado esperando essa maneira de condução, né? Mas é um pouquinho diferente mesmo. Não sei se respondi, às vezes eu me sinto sendo meio grosseiro dando esse tipo de resposta, assim, tipo, não tem Não, resposta, a não. melhor resposta é a sua. Não, eu acho que é importante, eu acho que é legal. Tá, tá coerente, assim. Tá. Uma das coisas lá que você colocou também que seria legal falar, né? Do mercado de trabalho, futuro da profissão, como que está sendo trabalhar à distância. Aproveitar e falar um pouco aí como que está sendo aí o seu trabalho, divulgar também se tem alguém que está interessado. E aí depois a gente abre para as perguntas finais e Tá, Joia? poder divagar Eu vi sobre que outras surgiu, coisas. eu vi que Aham. surgiu uma perguntinha aqui da Tânia Lúcia, né? Minha tia, aliás, Uhum. né? Depois a gente volta e responde aqui, tá, Mari? Depois se você puder me lembrar, que eu não Tá. quero deixar de contemplar ninguém. Mas se você quiser já responder essa pergunta também, tranquilo. Tá, não, deixa eu só entrar nessa linha de raciocínio e aí a gente volta aqui e fala um pouquinho a respeito, pode ser? Beleza. Né, O que você assim, achar sobre, melhor. sobre as questões do trabalho, né? De fato, a gente teve que se adaptar aos atendimentos online, né? Eu acho que, em Uhum. compensação, diferente de muitas profissões que pararam para o zero, né? Os profissionais autônomos de psicólogos e psicólogas clínicas acabaram dando, assim, uma sambada que, no fim das contas, se encaixou, né? O bambolê girou, vamos dizer assim, né? Que foi a gente adequar o nosso consultório para o consultório online, né? Apesar de a gente enfrentar dificuldades como pacientes que, olha, de fato eu não vou conseguir, porque aqui em casa posso estar falando com você, por mais baixinho que eu possa estar falando, né? Eu não tenho certeza se meu marido ou se minha esposa está ouvindo do outro lado da porta, então a pessoa não se sente plenamente confortável. E aí a gente Uhum. dialoga, né? Vai de profissional para profissional dialogar sobre como vai conduzir o caso. Mas uma das coisas, né, uma das principais, em primeiro lugar, é que a gente, no atendimento online, acaba não tendo a mesma possibilidade, eu vou entender dessa forma, de desempenho de um atendimento presencial. Né? Porque, primeiro, você já não vê o corpo inteiro da pessoa, você às vezes trava, né? Quando trava é o que eu mais amo, gente. Eu amo quando trava o atendimento, porque aí você tem que falar, putz, cara, ou você conseguiu conectar a fala da pessoa no final, ou você pede para ela repetir tudo de novo, né? Então, Puts. são nuances como essa que às vezes a gente fala assim, meu, não estudei para atender online, né, cara? Eu estudei para atender presencial. Mas essa adaptação está sendo muito legal, porque já tem pacientes que me procuraram e falaram assim, olha, eu vou querer só online, ou começaram comigo presencial e falaram assim, olha, vamos considerar mais para frente a possibilidade de fazer uma semana ou outra, quando eu não puder ir até o consultório, online, ou conduzir só online mesmo, né? Enfim, então dá um conforto maior, uma flexibilidade maior.
né? Eu Sim. acho bem legal. E esse é o futuro mesmo do trabalho, né? As relações elas vão se informatizando, né? Vão tomando conta aí as tecnologias cada vez mais, mas acho que E é o importante, desafio. né, tecnologia para facilitar e não para piorar aí, né? Sabendo utilizar ao nosso favor, eu acho que tem tudo a ver a tecnologia. Sim, sim, de fato, né? Na verdade é até engraçado porque assim, tem pessoas que já estão atendendo online faz tempo, né? Mas a regulamentação do CFP, Conselho Federal de Psicologia, né, só traduzindo, que permite o profissional atender online, saiu em novembro, acho, novembro de 2018. Então é Nossa, recente, recente. né? E aí acabou culminando aí com o início da pandemia. E aí deu um boom de pessoas que estavam se inscrevendo para conseguir o EPSI. Né? O EPSI é a autorização do conselho para você poder atender online pelas plataformas de comunicação. Né? Ah, Então, assim, interessante. Que bom que foi tem essa regulamentação, né? uma boa virada de chave aí, mas acho que isso amplia muito a rede de trabalho. Sabe, assim, a gente não vai Sim, deixar de atender no consultório. Eu acho que as pessoas não vão deixar de priorizar o atendimento presencial, é muito diferente, sim. mas Porque é importante a abre energia, a essa brecha. linguagem corporal é bom. Mas é bom sim, porque às vezes também tem momentos assim que às vezes o paciente ele tá tão debilitado que para ele ir até o consultório, talvez seja melhor ele fazer naquela semana em casa, né? Uhum, uhum. Sim, dá essa flexibilidade é muito grande, né? Que torna muito mais confortável fazer terapia, né? Às vezes também pode ter pessoa que, por exemplo, não tem tanta coragem de chegar e falar presencialmente, né? E às vezes no online é mais confortável, enfim, caso a caso, né? A gente não pode Sim, generalizar de maneira alguma. sim. E aí, não sei, respondi tua pergunta, ficou faltando alguma coisa que você falou, Marco? É, que era isso, né, do mercado de trabalho, do futuro da profissão, da questão à distância e um pouquinho sobre você, talvez fazendo aí como que você está atendendo, mas você pode fazer isso no final ou agora e depois responder a pergunta aí da sua tia e de outra pessoa aí que tiver pergunta. Tá, Não sei se tem mais vou gente que aproveitar, perguntou. vou aproveitar aqui, ó. Eu não sei se eu estou acertando ou se eu estou errando, pessoal, mas vai estar aqui mais ou menos nessa altura aqui, ó, o link do Ah, meu tá. trabalho, para quem quiser conhecer, né? No Fique à perfil dele, do vontade. Instagram, tá o link que eu acho que dá, porque eu não sei se você consegue acessar link pela live, Uhum. Podem, na minha mas no bio, né? perfil Na bio, dele. na descrição tem o link É. lá. E um pouquinho sobre mim, desculpa, não entendi essa questão, mas falar de maneira geral, assim, sobre. Eu acho que já ficou bem claro, né, que a sua abordagem ela é humanista, né, que você está atendendo online, que tem aí no seu perfil, né, para quem se interessar em fazer os atendimentos, né? Acho que já pode abrir para as perguntas aí, perguntas e respostas. Uhum. Legal, vamos lá. Ali, Você ó, me tem ajuda mais aqui? outra pessoa que perguntou. Tá, você Teve a pode sua ler. tia e. Tá, eu vou ler aqui, peraí. Tá. Mas e se a pessoa não está contente com a forma como vem lidando com as situações da vida? Justamente por isso procura terapeuta. Uhum. Não sei Eu se foi acho um que comentário ou foi uma pergunta. foi uma pergunta, né? Eu lembro de ter visto o ponto de interrogação ali, mas justamente esse é o processo, né? Aí que está o mais doloroso, né? Nunca é fácil a gente entrar em contato com sentimentos e o caminhar do processo de psicoterapia ele é a médio e longo prazo, né? Não, eu acho que assim hoje em dia a gente tende de fato até pela forma como as relações de trabalho se desenham, né? Hoje em dia a esperar resultados a curto, médio prazo no máximo, né? De assim, nossa, né? Eu quero já melhorar, eu quero sair daqui. Não, enquanto as sessões Imediatismo, você né? consegue curar isso em mim, né? Mas esse processo, acima de tudo, lembrando que não é o terapeuta o responsável por isso, né? É você que é o principal responsável por isso, né? Eu acho que assim, só de pensar em questão de tempo, né? 1 hora por semana comparado com 24 vezes 7, não sou muito bom de matemática, mas acho que já de fato a gente já entende, né? Que assim, que quem de fato será que deve conduzir, né? Então isso aí é um gancho para Uhum. sempre para rever como está se dando a relação com o psicoterapeuta nesse sentido, né? E entender que é um processo mesmo, por mais doloroso que possa parecer, é uma aventura, né? Um processo a médio e longo prazo, em primeiro E é lugar. para ser um processo divertido, né? Não é para ser um processo para levar aí para dor. É uma coisa assim para você, sabe? Tipo,
se tornar cada vez mais leve também, né? Uhum. Assim, em primeiro lugar, a psicoterapia não é para quem tem problemas ou questões a serem resolvidas, né? Mas para quem deseja ter uma melhor relação consigo mesmo. O Nicolas ele fez uma pergunta a respeito de sonhos e espiritismo, né? Como, como abordaria essa relação? Uhum. Vitor, o Nicolas é o meu irmão, né? Deixa eu ver aqui o que que ele Aham. quis dizer com a pergunta, né? Em relação aos sonhos que vocês comentaram, como você faz para explicar para a pessoa esse tipo de assunto sem entrar na explicação que o espiritismo traz? De fato, eu acho que aí reside uma questão que ela é basal, né? Ela é base do processo de psicoterapia e da forma que o psicoterapeuta vai Que não conduzir, é né? projetar De suas você crenças no paciente, né? isso, exatamente. A gente tem que ser imparcial em todos os momentos, né? É como que assim, eu não Uhum, estou tirando a minha veste de Vitor como pessoa e colocando a minha veste de Vitor como profissional. Não, eu sou eu mesmo. Mas eu tenho que entender uhum, que tem questões que, por mais que às vezes a minha visão seja divergente ou por mais próxima que caminhe, eu não posso uhum. validar ou invalidar isso na pessoa porque a Sim. minha ideia como pessoa é diferente da dela ou igual a dela, né? Então aí É, reside um isso é a grande questão desafio. da ética e Uhum. tudo mais, né? Eu acho que Uhum. nem entra em questão, né? Porque, enfim, o Lucas Certo. perguntou se tem alguma resistência específica dos atendimentos online. Vamos lá. E aí, Lucão, tudo bem? Grande abraço, em primeiro lugar. Resistência específica nos atendimentos online. Deixa eu dar 5 segundinhos para eu pensar aqui, né? Na verdade, olha, eu acho que isso vai muito da relação que a pessoa estabelece, né? E deve ser levado em conta, acho que em primeiro lugar, como que o processo veio se desenhando até chegar nessa questão do atendimento online obrigatório, né? Por causa do afastamento social, né? Porque assim, vai muito, em primeiro lugar, do consentimento da pessoa de assim, eu estou suficientemente confortável para estar aqui com você conversando sobre as minhas questões. Né? Como a gente falou antes, tem pessoas que, por exemplo, não sabem se atrás da porta tem um parente que está ouvindo a conversa. Né? E isso, de fato, não pode garantir. Eu, daqui do outro lado, como terapeuta, posso garantir, mas eu não sei da pessoa que está como do outro lado. Né? Então, vai de acordo com o conforto dela, em primeiro lugar, mas eu acho que vai muito da condução mesmo, né? Do quanto ela se sente confortável para aquilo. Até agora, né? Com base na minha experiência, até agora, de todas as pessoas que eu atendi, de todos os atendimentos que eu fiz, não experienciei algum nível de resistência. Assim, né? De tipo, nossa, a impressão que eu tenho é que o processo não está fluindo de fato. Será que tem alguma coisa a ver com a gente estar online? Eu diria que Uhum. assim, até agora não experimentei nada parecido. Né? Se você tiver alguma É, acho experiência, que compartilha comigo, que acho que vai incrementar de repente a minha visão, né, como dos atendimentos online. sim, se o Lucas tiver alguma coisa para comentar. Mas não sei, olhando de fora assim, não vejo resistência. Eu vejo talvez a limitação no sentido de que às vezes a pessoa não tem uma internet que é fraca, né? E tem uma casa pequena onde não tem um quarto para a pessoa ficar sozinha e falar, enfim, esse tipo de limitação assim nesse sentido, né? Uhum, uhum. E Assim, resistência, né? O que o Lucas entende por resistência? Porque se forem essas limitações objetivas, eu acho que elas batem assim no nosso peito, né? Essas questões que eu falei, a pessoa não tem uma internet suficientemente boa para conduzir ali 50 minutos de vídeo, né? Um chat de vídeo. Então isso vai Aham. muito nesse sentido. Bate muito assim de frente assim com essa condução online. Mas resistência da pessoa, assim, entrar em contato com o conteúdo, enfim. Eu entendo que a partir do momento, como eu disse, que ela está suficientemente confortável para isso, entendo que possa haver uma nuance ou outra, mas eu tenho sempre que considerar que aquilo que ela está falando é o que ela está preparada para falar naquele momento. E não necessariamente ela está resistindo, porque eu acho que ela não entrou naquele assunto, enfim, alguma coisa parecida. Né? O Lucas disse, nos meus atendimentos tem aparecido a resistência pela falta do contato mesmo, quando falamos algo que incomoda e não tem a sala e o terapeuta para confortar. Sim, de fato, né? Meu, e mais outra, isso, nossa, vai acabar em 30 segundos. Tem uma Hum, pergunta muito boa da Paula
sobre como o psicólogo agiria se um paciente apresentasse uma crise em um atendimento online. Eu vou derrubar essa live e quando voltar você responde a pergunta da Paula, tá bom? Fiquem aí, pessoal. Fiquem aí, eu só vou salvar no IGTV e logo mais tô aqui. Beijo. Mari, tá sem som, Mari. E agora, dá pra ouvir? Voltou. Então, eu demorei porque eu tava escolhendo a miniatura pro vídeo, porque se você não escolhe a miniatura agora, depois você não consegue mudar. E tipo assim, cada hora a gente tava fazendo uma cara e boca. Aí eu acabei meio que desapegando e coloquei lá uma miniatura. Desculpa aí se você não gostou da cara que você fez, mas assim, eu tentei escolher a cara menos avulsa, assim. Mas foi isso. Menos aleatória. Vamos lá, O né? Instagram devia ter o negócio de mudar a capa depois, mas enfim, tá. Vamos A responder então a Paula, a pergunta Paula da já, Paula. isso, a Paula já entrou, né? Vamos lá. Aê, legal. Então, como lidar Uma com a crise, questão né, no da meio. crise? É. É, eu acho que acima de tudo, assim, existem, vamos dizer assim, limites, né, entre o tipo da crise, né, e a partir disso, o tipo de intervenção e a intensidade de intervenção que isso vai desencadear por parte do psicoterapeuta, né? Então, assim, uma crise que a pessoa, uma crise psicótica, por exemplo, que a pessoa ela tenta agredir o terapeuta, né? Assim, isso o Um caso terapeuta extremo. ele deve sair da sala, ele deve pedir por ajuda, né? Então, assim, mas uma crise de ansiedade, por exemplo, ou algo que afete, eu entendo, né, que afete a pessoa, inclusive a nível fisiológico, né? A intervenção ela acaba sendo mais no nível assim, de olha, né, de fato estou percebendo que você está tendo alguma alteração, né? Me parece que está tão forte que isso está te chegando a te machucar, né, fisicamente. E o que eu posso fazer, né? Vamos, de repente, chamar uma ajuda. Assim, eu acho que quando passa desse limite, né, do que fere a integridade da pessoa, né, a integridade não só física, como a integridade intelectual da pessoa, né, é o suficiente para tomar uma intervenção que não necessariamente ela é profissional, né? Nesses momentos antes de ser profissional, você tem que ser mais pessoa, né? De como que assim, a pessoa teve uma crise de pânico, teve uma crise de ansiedade no meio da rua, né? Como você lidaria, né? Que tipo de ajuda você prestaria? E eu acredito que assim, a ajuda que está mais ligada ao suporte ali quase físico, né, quase médico da pessoa, dependendo do nível que aquilo afetar a essa pessoa, né, ou a esse paciente, é o suficiente, é o necessário para aquele momento, né? Eu acho que aí a gente excede a barreira do não, né? Vou permanecer aqui como profissional, vou, né, ficar parado e fingir que eu nada está acontecendo, ou fingir que eu estou ouvindo a pessoa, né? Mas assim, né, a pessoa desencadeou a chorar, né? Ela, enfim, está começando a falar muito alto, etc, né? Marcadores como esse, né? Faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Eu acho que a intervenção ela não deve ser de assim, para de fazer isso que está feio, né? Ou não, aqui não é um espaço oportuno, não é um espaço para você fazer isso, né? Aí sim você quebra com a profissionalidade, né? Então acho que a gente acaba priorizando, de fato, o atendimento que ele seja mais médico, né? Mais ali pessoa a pessoa, sem considerar a profissionalidade, né? Do que, de fato, manter a postura, né? Assim, de, nossa, né? Eu sou profissional, então não posso fazer nada a respeito, né? Eu acho que, assim, de pessoa para pessoa, isso vai do feeling, né? Vai da capacidade de identificar o quão agressivo isso pode ser para a integridade da pessoa e, a partir disso, que nível de intervenção que você deve fazer. É muito de caso a caso mesmo, né? Acho que não tem um roteiro, né? Até porque intervenções de crise, elas são muito desesperadas, né? Elas são muito singulares, né? A gente nunca tem um É, funcionamento que é de todos, assim, né? e É são, uma e coisa... são situações, hipotéticas, né? Eu vou agora aproveitar o gancho para fazer um comentário, mas quem quiser fazer mais perguntas, aproveita aí. Mas então, né? Porque isso volta para a questão também até do próprio limite, né? Porque hoje em dia, eu ia até falar no sentido mais filosófico, tá?
Que às vezes, sei lá, um paciente pode te mandar mensagem 3 horas da manhã. E aí? Porque assim, Sim. isso me lembrou o que eu ia falar no começo da nossa conversa sobre suicídio. Porque tem uma mulher que eu gosto, ela, a Tio Swan, e ela mistura a espiritualidade com psicanálise e tudo mais. Tudo bem que não tem pessoas que não acham questionáveis, alguma coisa assim, mas eu gosto da abordagem dela. E teve um caso que aconteceu com ela, que foi justamente de uma paciente dela, que essa paciente se suicidou e aconteceu esse problema de querer processá-la, de falar que a culpa era dela e não sei o quê, mas assim, ela já era uma pessoa potencialmente suicida antes de chegar até ela como paciente. E foi meio que uma coisa assim que ela tinha mandado mensagem de madrugada e ela estava dormindo e não viu a mensagem. E aí a pessoa meio que se matou. Foi mais ou menos essa história que Uhum. aconteceu. Né? E, enfim. É Só assim, no o que é que sentido eu penso? filosófico, Aham. hipotético, sei lá. Tô jogando a É, bomba aí. Batata aham. quente. Vamos comentar sobre isso, né? Já que a gente tocou no nível assim de situações de crise, né? É, Acho de que, acho que situações de limite. tudo que a gente veio desenhando até agora, eu não sei se todo mundo que está nessa live de agora estava na live anterior, né? Mas a gente basicamente desenhou que assim, o psicoterapeuta ele não é o responsável pela vida, né? Eu digo não a vida, né? Encarnado, né? Aham. Mas porque em situações de crise a gente tem sim uma responsabilidade a respeito, né? É, mas a gente não é responsável por aquilo, como a pessoa conduz ou como a pessoa decide conduzir. Né? Então, o fato dela Uhum. chegar até uma decisão de suicídio nunca foi, nunca será culpa do terapeuta, a não ser, lógico, que tenha havido uma condução totalmente inadequada, de julgamento, por exemplo, de nossa, né, você vai fazer isso, tipo de não apoio, por exemplo. Aí a pessoa, né, pô, já não encontro apoio na minha família, já não encontro apoio no meu trabalho, etc. E nem na terapia, então acho que a decisão mais pertinente é me matar mesmo. Aí, né? Aí pode se entender dessa forma. Mas eu não acredito que aconteça dessa maneira. Acho que se acontecer é um caso muito singular, muito extremo. Né? Mas aí é que Mas, tá. Essa questão agora no sentido mais de regulamentação. Se já existe esse tipo de questionamento ou conversa dentro dos psicólogos, no sentido de que, tipo, se você responde uma mensagem, tipo, porque assim, no mercado de trabalho, digamos assim, o seu chefe te mandar uma mensagem às 11 da manhã, ou 11 da manhã não, às 11 da noite, por exemplo, segundo a lei, se você responder, você pode até ganhar, tipo, uma hora extra sobre isso. Ele não é obrigado. Tudo bem que eticamente não é todo mundo que segue essa lei, mas se você tem um bom advogado, você consegue sim ganhar causa. Mas existe uma certa regulamentação do tipo, qual que é o limite de um paciente, do tipo assim, porque, sei lá, você vai trabalhar como terapeuta, como psicólogo, de segunda a sexta. E você quer ficar no fim de semana, você quer ficar com a sua namorada, você quer ficar com seus amigos. Qual é o limite disso? Você pode. Você às vezes vai querer desligar o celular. E como que é? Porque às vezes o paciente ele pode não ter essa noção de limite, empatia e mandar uma mensagem e querer uma resposta num fim de semana ou numa madrugada. Como que é a discussão disso entre os profissionais, digamos assim? uhum, vamos dizer assim, de fato tem muitas nuances, né, nisso tudo que você falou, Mari. Mas acho que, em primeiro lugar, fazendo o comentário que já está por trás disso, né, o psicólogo ou psicóloga são tão pessoas, seres humanos, quanto as pessoas que eles atendem. Né? Em primeiro lugar, acho que isso deve Uhum. ser considerado e acho que é um norteador para o entendimento universal de que não, nós não somos responsáveis, de fato, pela vida, né, como eu disse, a vida funcional da pessoa que a gente atende, quanto menos pelas decisões que ela toma. Né? Mas em casos como esse, eu entendo que vai muito da disponibilidade e da boa vontade do profissional. Né? Já teve caso que, assim, o meu horário de trabalho é segunda a sexta, das 8 da manhã às 10 e sábado das 8 a meio-dia. Já teve caso que sim, pela seriedade que eu entendi que estava rolando o assunto, eu precisei atender a pessoa pelo celular ainda, né, porque não havia possibilidade de locomoção, é, à noite, no sábado à noite. Não é o horário do trabalho, vamos dizer assim. Então, acho que vai muito do Uhum. caso e de você se adequar à demanda. Né? De fato, assim, a pessoa me ligou de madrugada, pô, tô na ponte e quero me matar. Não, peraí.
de repente eu vou até aí, né? Conversa comigo, vamos falar, vamos tomar uma decisão diferente, né? É muito delicado mesmo, mas eu acho que nesse sentido vai muito assim da disponibilidade, da vontade do profissional que está se disponibilizando ali, né? Mas, por exemplo, a pessoa ligou, mandou mensagem, né? 3 da manhã, como você falou. Olha, sinto muito, né? Se naquele momento exato ela estava entre o puxar o gatilho ou não, eu não pude fazer nada, né? Então, assim, vai da maturidade de quem está olhando em volta, né? Será que de fato, né, o terapeuta teve uma culpa, né? O quanto isso influiu na decisão da pessoa? Quem vai poder saber é só o terapeuta mesmo e a pessoa, né? Mas eu diria que, assim, eu não imagino que existe algum terapeuta que não fique, de fato, muito triste ou se sentindo impotente com uma situação dessas, sabe? É bem Sim, eu delicado acho mesmo. que eu acho que assim como porque é um médico, né? O psicólogo também eu vejo como, né? Apesar de que teoricamente aí, né, tem essa questão, mas assim, tipo, sei lá, quando um médico perde um paciente, né? Do tipo, a pessoa fez o que precisaria ser feito, né? Imagino que seja sempre um baque, né? Mas assim. Uhum. É uma boa analogia, né? Se eu puder contar uma historinha rápida sobre isso, né? De uma condução de um psicoterapeuta que eu acho que foi muito legal diante de um caso de quase suicídio, né? A pessoa não se matou no fim das contas, né? Basicamente assim, enxugando, né? Essa pessoa chegou no fim da sessão, prestes a sair da sala do terapeuta, e falou assim, olha, depois daqui eu só chego à conclusão que eu vou me matar, né? Eu vou pular ali da ponte, ele atende lá em São Paulo, né? Vou pular ali da ponte, que eu esqueci o nome, vou me matar, né? E a fala dele foi a seguinte, olha, fulano, se você tomar essa decisão, eu só duas coisas que eu tenho a te dizer, né? Primeiro, eu vou ficar muito triste porque você tomou essa decisão e embora eu saiba que para você é a melhor decisão que você tem a tomar agora, para mim eu imagino que hajam outras saídas, né? E junto a isso, eu gostaria de ter podido, através do processo de psicoterapia, te ajudado a encontrar uma outra saída. E a partir disso eu vou me sentir impotente se você fizer isso, né? Então ele foi super congruente ali naquele caso, né? Ele falou o sentimento dele, mas de fato eu não posso Sim. te impedir de fazer nada, né? E aí que está acho que é aí que está esse balanço entre até que nível o terapeuta, né? Não, vou te amarrar numa cadeira de rodas, porque você não vai pular. Não, Ou peraí que eu vou colocar chamar. ou colocar uma persona fria como se a pessoa tivesse, tipo assim, falando para uma porta, né? Do Né? tipo, Tipo assim, eu preferia receber uma resposta dessa do que uma pessoa falar assim para mim, fulano, nossa, você tá fugindo de novo dos seus problemas, né? aham. Fazendo uma provocaçãozinha aqui, né? Mas enfim. Então, Pesado. não, e aí, né? O que a gente pode fazer? Então, são nuances muito E é delicadas, legal né? que assim, e é legal porque assim, eu gostei desse exemplo que você deu, porque esse terapeuta, ele foi muito humano, né? E também foi legal por causa das escolhas das palavras. Porque ele dizendo o que ele estava sentindo, ele estava sendo sincero, mas ele também conseguiu mostrar para o paciente que a vida dele importa e que a conexão dele com a relação com as outras pessoas se importa. Porque a gente está no momento aí onde as pessoas elas estão repensando relações, estão curando relações com os outros. E assim, claro que o diagnóstico da depressão e do suicídio não é exatamente esse que eu vou falar agora. Mas o fato, às vezes, da pessoa achar que ela, como pessoa, não se importa, de que o mundo não é importante ela morrendo ou vivendo, às vezes pode conduzir à depressão. Então, a hora quando ela diz isso pro médico e né, pro terapeuta e ele diz que a vida dela importa, eu acho que deve ter promovido uma reflexão assim, do tipo, porra, tem pessoas que se E, importam se eu morrer, sabe? e eu respeito a sua decisão, né? Eu É, respeito a sua decisão. Acho que muito tocante a isso, não quero puxar para outro lado, mas está a questão do suicídio assistido, né? Que, por exemplo, você prefere legalizar num país o suicídio assistido, ou você prefere esperar
que a pessoa pule do prédio ou atire contra a própria cabeça e aí você vai lacrar o caixão fechado, né? Então, assim, desculpa estar falando de uma forma bem expositiva, mas é assim, né? Então, assim, a pessoa que ela está decidida a fazer isso, ela vai fazer isso, né? Então, assim, a decisão é sua, né? Qual país? É na Noruega que é legalizado? Eu acho que é o único Noruega. país, não é? Não, acho que tem mais uns 2 ou 3 que tem, E mas são como que todos nórdicos. funciona? E como que funciona a aprovação para isso? Assim, existe toda uma comunicação, mas não é algo que assim vai impedir a pessoa, como, em primeiro plano, como total detentora da liberdade de escolha dela, de prosseguir com esse plano e com essa decisão, né? Então É só comunica-se em a alguns família, casos. Ah. sim, mas comunica-se assim a família, né? Então assim é um requisito, é um desenho todo burocrático. Então tem toda uma documentação que é preenchida, a pessoa ela consente assim por escrito que ela de fato decidiu dar cabo à própria vida, né? E aí o suicídio assistido ele é o mínimo agressivo possível, né? Ele é quase como a gente tem aí com animaizinhos de estimação, né? Sim, Né? sim, a eutanásia, né? Isso. Eu lembrei de dois filmes. Um, infelizmente, eu não lembro o nome, mas é que ele fala dessa questão, porque do tipo, os personagens principais, eles são pessoas, mostra meio que eles reencarnando e tal, e pá. E aí, no fim, o cara, ele é imortal e ele, tipo, faz um negócio assim de, tipo, ele trabalha com suicídio assistido, eu lembrei desse filme. Mas tem um outro filme muito bom, que é um documentário que se chama A Ponte, e ele mostra a ponte de São Francisco, que é a ponte lá, né, na Califórnia. E essa ponte, a Golden Gate, ela é o monumento que mais morrem pessoas, assim, tipo, é que tem uma estatística de prédios e monumentos e tudo mais que mais as pessoas utilizam para se jogar, para se matar. E essa ponte, ela é justamente a campeã disso. E aí o documentário ele fala justamente sobre isso, para quem tem interesse sobre o assunto, eu recomendo, porque tem entrevistas da família de pessoas que se mataram e tem um depoimento de um cara que se jogou e não sei porquê, foi por Deus ou milagre, ele não morreu e ele dá o depoimento dele, do que acontece. E mostra também o trabalho de pessoas também que vão lá para evitar pessoas que se joguem. Tem também a galera que queria que colocasse rede lá, para que essas pessoas se jogarem, elas não conseguissem cair e tudo Vai mais. dar E outro tem gente, jeito. e tem gente que não queria que colocasse rede porque ia ficar feio na ponte. Enfim, se chama A Ponte, que é sobre Golden Gate. É isso. Legal, belas indicações, Mari. É um assunto meio mórbido, mas assim, eu acho que o suicídio ele precisa ser falado também, justamente porque é algo que acontece, é a segunda maior causa de morte entre jovens no mundo. Então eu acho que é uma coisa assim que precisamos conversar. Se vocês pegarem e procurarem no Google mapa da violência, você vai conseguir ver estatísticas de morte e vocês vão saber o quanto mortes de assassinato, suicídio, homicídio, né, que entra feminicídio, LGBT e tudo mais, e acidente de carro são muito maiores do que a gente está tendo em pandemia. Então, eu acho que é importante a gente olhar por uma outra perspectiva, porque se a gente fica vendo notícia e tudo mais, que colocam lente de aumento em coisas que estão acontecendo, dá a impressão de que o mundo tá o caos, o mundo tá uma merda, o futuro não existe, vamos todo mundo morrer, e enfim, não é bem assim. Uhum. Não, vamos todos morrer, né? Eu espero um dia, assim. Tipo, Não sei. vamos, normal. Mas não precisa ser, né? Então, não dá pra gente escolher, né? Também, enfim. Uhum, uhum. Verdade. Legal, obrigado pelas indicações, Mari. E eu agradeço mais uma vez aí pela companhia, pela conversa. A gente tem muito assunto. Quando acabar a pandemia, venha pra cá tomar um café com o Thiago, eu e você, trocar ideia. Acho que vai ser Show. bem bacana. Sempre muito produtivo conversar com você. E agradeço todo mundo que participou aqui, que interagiu. Espero que tenha promovido reflexões aí e entretenimento. Uhum. E É eu isso acho que aí. é isso, assim, né? Vou Só não... deixar disponível no IGTV. Não sei se essa eu vou deixar, acho que eu vou deixar também essa.
Tá mais Põe silenciosa. muita coisa importante nesse também. Só lembrando, deixei aqui de novo o link do meu trabalho no chat, né? Mas se vocês quiserem, peçam para adicionar ou vejam ali na descrição da minha bio que tem o Aham, link para vocês conhecerem um pouquinho mais da maneira que eu trabalho, tá bom? Obrigado pelo bacana. espaço, Mari. Acho que foi de fato muito nutritiva a nossa conversa, como sempre, né? Nunca Sim. difere disso. Acho que não tem um papo que a gente jogue fora, vamos dizer assim, né? Mas Sim, estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Foi um prazer poder expor um pouquinho aí da minha linha de pensamento para o pessoal que acompanhou, família, amigos, pessoal que ainda não conheço, né? Vai ser um prazer poder conhecer todo mundo. E estou à disposição aqui, né? Vamos conversar sobre a vida. sim. Que a vida pode ser mais leve. E a gente está aqui para se ajudar, né? A gente Uhum, não precisa passar por nada sozinho. A gente tem que se ajudar e estar aberto a receber ajuda, né? Que isso é muito sim. bom. Fortalecer as conexões. Obrigada, gente. Tenha um ótimo fim de semana. Até mais, viu? Beijão. Tchau, pessoal. Beijo.